Olá a todos! Bem-vindos ao canal Histórias e Confissões. Obrigado por se inscrever no canal para não perder nenhuma história. As histórias que vamos compartilhar, inspiradas em relatos encontrados na internet, destinam-se apenas a fins de entretenimento. Não devem ser interpretadas como um incentivo à imitação de tais atos, ou como discriminação contra indivíduos específicos. Boa sorte! Meu nome é Mark Caldwell, e minha maravilhosa esposa, Judy, e eu estamos unidos pelos laços do matrimônio há 5 anos. Ela está grávida de nosso filho há 2 meses. Essa notícia marca uma virada em nossas vidas, pois há 2 anos estávamos ansiosos para conceber uma criança sem sucesso. O dia em que Judy me contou essa maravilhosa novidade iluminou minha existência. Lamento profundamente ter estado absorvido pela escuridão da ignorância, não percebendo os sinais prévios. Um dia, enquanto estava imerso em meu trabalho, 2 oficiais de polícia irromperam em meu escritório, trazendo notícias desastrosas sobre minha querida esposa. Talvez seja aqui que realmente comece a minha narrativa. Sentado em minha mesa, observava pela janela as fileiras monótonas de prédios, enquanto os últimos raios de sol se abriam caminho através das vidraças, iluminando meu teclado. Um plano para a noite começava a tomar forma em minha mente. Hoje, eu decidirá surpreender Judy. Ela merecia isso, especialmente porque esses últimos meses de gestação haviam sido desgastantes para nós dois. Estávamos ansiosos pelo momento de planejar nossas vidas com nosso futuro bebê, como se ele já estivesse entre nós. Meus pensamentos foram subitamente interrompidos pela voz de um colega que, através da porta entreaberta, anunciava a chegada de visitantes inesperados, homens fardados. Sua voz, tingida de curiosidade, me fez sobressaltar, minha mão congelando acima do teclado. A perspectiva de que a polícia estivesse ali por minha causa fez com que eu me levantasse apressadamente da cadeira. Ao me aproximar da porta, avistei 2 policiais, esperando pacientemente. Um deles, com uma aparência mais velha e experiente, me lançou um olhar ao mesmo tempo gentil e investigativo. "Senhor, precisamos falar com você. Poderia nos conceder alguns minutos?" Sua voz era educada, mas carregava uma nota de gravidade. "Claro, entrem", respondi, acenando para que entrassem em meu escritório. Depois de acomodar a luz, sentei-me diante deles, aguardando a sequência com uma ansiedade crescente. Eles me anunciaram então uma notícia devastadora: minha esposa, Judy, havia sido internada em estado crítico. Este anúncio marcava o início de uma prova cuja conclusão ainda era incerta, um período em que cada segundo parecia suspenso em uma espera insuportável. A atmosfera na sala parecia paralisada, um silêncio pesado pairou ao meu redor enquanto as palavras do oficial ressoavam em minha mente. "Sua esposa está em estado crítico, mas estável." Essas palavras giravam em loop, cada sílaba uma promessa de medo tanto quanto de esperança. Christopher Campos, um nome até então desconhecido, emergia de repente como um salvador improvável em nossas vidas tumultuadas. Quem era esse homem, que apareceu do nada, e qual papel ele desempenhou no destino de Judy? Enquanto o oficial me guiava pelos corredores do hospital, o ritmo dos meus passos parecia ecoar os batimentos do meu coração. Cada volta, cada porta que eu atravessava, me aproximava de Judy, de seu sorriso, de seu calor, tudo que eu temia perder. O pensamento de nosso filho que estava por vir, esse pequeno ser já tão amado, acrescentava uma urgência dilacerante a cada segundo que passava. Finalmente chegamos à porta do quarto de Judy. A porta entreaberta deixava escapar um fraco halo de luz, desenhando no chão uma linha de esperança e angústia. Antes de atravessar esse limiar, respirei fundo, me preparando para enfrentar a realidade da situação. Dentro, Judy descansava, pálida e silenciosa, um contraste doloroso com a imagem de vitalidade que ela representava em minhas lembranças. A médica, uma mulher com uma aparência profissional e reconfortante, aproximou-se para falar comigo. Suas palavras, escolhidas com cuidado, eram portadoras de gravidade, mas também de uma luz de esperança. Judy havia sofrido uma complicação severa, mas graças à intervenção rápida de Christopher Campos, foi atendida a tempo. O prognóstico era cauteloso, mas a esperança permanecia. Nosso futuro filho, milagrosamente, parecia estar a salvo do drama.
Nesse instante suspenso entre medo e alívio, senti-me sobrecarregado por uma mistura de emoções. A gratidão pela intervenção divina desse desconhecido, Christopher Campos, se misturava a uma angústia persistente sobre o futuro. O que nos reservava o amanhã? Como Jude e nosso filho iriam se recuperar dessa provação? Este dia mudará irremediavelmente o curso de nossas existências, unindo-nos para sempre a um homem cujo nome era, até aquele momento, estranho ao nosso universo. O oficial superior, com uma lentidão deliberada, escolhia suas palavras com cuidado, evocando a circunstância inexplicável que havia levado Campos a ser o salvador inesperado de Jude. Como isso aconteceu? Porque ele estava por perto, minha voz tremia, traindo uma agitação que eu não conseguia disfarçar. Por enquanto, estamos coletando informações, respondeu o oficial, seus olhos cheios de uma profunda simpatia, prometendo desvendar o fio dessa enigmas uma vez que Jude estivesse em condições de falar. Pouco depois, um médico de meia-idade, vestido com um jaleco branco, aproximou-se. Ele se apresentou como Dr. Simons. Seu convite para conversarmos em uma sala separada, longe dos olhares curiosos, trazia a sombra de uma conversa difícil à frente. Sentado em frente a ele, discerni em seu olhar uma compaixão tingida de profissionalismo, preparando o terreno para notícias que eu temia ouvir. Sua esposa, começou ele, foi admitida com sintomas alarmantes. Apesar de todos os nossos esforços, não conseguimos salvar a criança. Ela agora está em cuidados intensivos, envolta no silêncio da observação médica. Mas como? Por que? Minha voz se estrangulou. Nós suspeitamos de um estresse extremo, explicou ele. Eu me recusava a aceitar essa explicação, muito simplista, incapaz de compreender a magnitude do desastre que nos atingia. Posso vê-la? Perguntei, lutando para conter um turbilhão de emoções. O Dr. Simons, diante do meu desespero, exibiu uma simpatia ainda mais acentuada. Infelizmente, não é possível no momento. O estado dela, embora estável, requer uma ausência total de estresse. Suas palavras, embora pronunciadas com doçura, ressoavam com uma firmeza implacável. Eu me sentia desamparado, afogado em um oceano de dor e raiva contra mim mesmo por minha ausência no momento fatídico. A realidade da perda de nosso filho, um futuro agora evaporado sem nem mesmo ter começado, era insuportável para mim. A ideia de que essa tragédia nos atingia parecia um pesadelo do qual eu não conseguia acordar. Naquela sala, face ao Dr. Simons, eu estava confrontado com o impensável, um futuro cheio de promessas quebrado antes mesmo de alçar voo. Ao voltar para casa naquela noite, o silêncio pesado me envolveu como um manto. Em um esforço para escapar de meus pensamentos atormentados, mergulhei na limpeza, uma distração bem-vinda. Aproximando-me da lixeira para descartar os resíduos do dia, meu olhar foi atraído por um objeto estranho que estava à vista. Guiado por uma intuição repentina, eu o peguei. Era um pacote de pílulas, cuja natureza me era desconhecida. Impulsionado pela curiosidade, recorri à internet para descobrir sua função. Meu coração parou na revelação, eram pílulas abortivas. Por quê? O desejo de ter uma criança nos unia, afinal. Um turbilhão de dúvidas e suspeitas me assaltou, deixando minha mente presa à confusão. Esta descoberta perturbadora me impulsionou a agir sem demora. Na mesma noite, contratei um detetive particular, expus a situação e entreguei a ele a pista inquietante. Seu olhar, embora comedido, traía um vivo interesse pelo caso. Deixe-me um pouco de tempo, ele prometeu ao pegar o pacote de comprimidos. A conversa se desviou para o Sr. Campos, sobre quem eu lhe dei todas as informações que possuía. Ao voltar para casa, a espera começou, uma espera pesada de perguntas sem resposta. 2 dias depois, o detetive entrou em contato novamente. Suas revelações sobre o Sr. Campos foram um choque. Ele era um colega da minha esposa, professor como ela. Lembranças de horas extras e reuniões inesperadas voltaram à minha mente, tecendo um fio de incerteza sobre as atividades de Jude fora de casa. Obrigado, Sr. Bard, disse ao detetive, agradecido apesar da tempestade de emoções que me agitava. Assegurei-lhe que o contataria se necessário, minha mente já voltada para o dia seguinte, dia em que Jude deveria deixar o hospital.
O anúncio de sua alta hospitalar marcava o início de um novo capítulo, carregado de interrogações e decisões a serem tomadas. Como abordar a descoberta dos comprimidos? Que verdade se escondia por trás das ausências repetidas de Judy? A perspectiva de confrontá-la me enchia de uma apreensão misturada a uma necessidade imperiosa de compreender. O caminho a percorrer parecia coberto de obstáculos, mas uma coisa estava clara: eu precisava buscar a verdade, pelo bem do nosso casamento e pela memória da criança que tanto desejamos. Sentimentos contraditórios me agitaram ao me aproximar do hospital. Por um lado, um alívio na perspectiva de reencontrar Judy sã e salva; por outro, a suspeita de uma infidelidade com um colega. Meu coração disparava a cada passo em direção a ela. Seu cumprimento, mal audível, e nosso abraço desajeitado, acentuavam a atmosfera tensa. O trajeto de volta foi marcado por um silêncio pesadíssimo, cada tentativa de conversa abortada pela incerteza que nos envolvia. Uma vez em casa, cuidei para que Judy estivesse confortavelmente instalada no sofá, cercada de tudo o que precisava. É nesse ambiente acolhedor que tentei quebrar o gelo, convidando-a a se abrir. Judy, há algo que você deseja me contar? Minha pergunta, tímida e hesitante, a pegou visivelmente de surpresa. Sua resposta, evasiva, desviava da verdadeira fonte do seu desconforto, atribuindo seu estado ao estresse. Mas ao mencionar Christopher Campos, uma sombra atravessou seu rosto. Chris é nosso novo vizinho, explicou ela, com um apelo na voz, me suplicando para não interpretar mal as circunstâncias. O tumulto interior se intensificava à medida que ela falava. A menção a Chris, apresentado como um simples vizinho prestativo, apenas atiçou minhas dúvidas. Seu pedido de silêncio, um gesto desesperado para encerrar o assunto, me afundou em uma perplexidade mais profunda. Eu sentia uma mistura de compaixão pelas provas que ela havia enfrentado e frustração diante de suas aparentes mentiras. Apesar da vontade urgente de confrontar Judy com minha descoberta sobre os comprimidos, escolhi o silêncio, na esperança de que com o tempo a verdade se revelaria por si mesma. A noite terminou em um clima de incompreensão mútua. Judy adormeceu, exausta pelos eventos recentes, enquanto eu permanecia acordado, perdido em meus pensamentos. O fardo da suspeita e da culpa pesava pesadamente sobre meus ombros. Seria culpa minha se nossa vida tivesse tomado tal rumo? Deveria abordar a questão dos comprimidos, correndo o risco de romper o frágil equilíbrio que tínhamos conseguido manter, apesar de tudo? Essas perguntas, sem respostas imediatas, assombravam minha mente enquanto a noite se estendia, silenciosa e cheia de arrependimentos. Comecei a vasculhar discretamente as coisas pessoais de Judy, contidas na bolsa que ela havia levado ao hospital. Nada de incomum aparecia até que descobri um pequeno compartimento secreto, trancado por uma delicada fechadura. Dentro, um documento médico que eu nunca tinha visto antes. Tratava-se dos resultados de um teste de DNA que Judy havia feito em segredo. Meu coração disparou ao decifrar as linhas do relatório: a criança não era minha. Essa revelação devastadora não apenas confirmava sua infidelidade, mas também a perda de um futuro que eu havia ingenuamente planejado. No dia seguinte, animado por uma determinação amarga, dirigi-me ao antigo local de trabalho de Judy, decidido a confrontar seu amante. Pretextando um dia de trabalho normal para Judy, parti em busca do Sr. Campos. Seus colegas me informaram que ele provavelmente estava em pausa para o almoço no café em frente. Sem hesitar, fui até lá e o encontrei, despreocupado, em plena conversa com uma jovem estudante. "Posso falar com você em particular, Sr. Campos?", perguntei, interrompendo a troca deles. A jovem se retirou, deixando-me frente ao homem que havia perturbado minha existência. "Mark, que coincidência!", exclamou ele, fingindo surpresa. Mas antes que ele pudesse escapar, agarrei firmemente sua mão, significando que nossa discussão apenas começava. "Temos uma questão muito urgente a discutir", insisti, revelando os resultados do teste de DNA. Sua reação foi comedida, mas ele não pôde negar a evidência. "Esses documentos médicos, o que significam para você?", pressionei, recusando qualquer saída. O Sr. Campos, normalmente discreto, parecia de repente atordoado, confrontado com a gravidade de seus atos. A tensão entre nós era palpável.
Eu havia cruzado com o Sr. Campos várias vezes sem nunca imaginar que ele poderia estar envolvido em uma história tão sórdida. Não sou estúpido, Sr. Campos. Não vamos perder nem seu tempo, nem o meu, continuei, minha voz traindo mal a raiva que fervia dentro de mim. Diante da prova irrefutável de sua implicação, ele ficou em silêncio, provavelmente ciente de que não havia saída para a situação que ajudou a criar. Naquele instante, percebi a magnitude da traição e o quanto o caminho para superar essa prova seria longo e solitário. Ele era covarde e um tanto ingênuo, uma impressão que me atingiu desde os primeiros momentos de nosso confronto. O Sr. Campos, rapidamente encurralado, começou a desvendar a história de seu caso com minha esposa, que, segundo ele, tinha começado há mais de 8 meses. Ele descreveu como Judy iniciará o relacionamento deles, passando de mensagens nas redes sociais a encontros diários, até que seu relacionamento tomasse um rumo íntimo. Apesar de sua consciência do estado civil de Judy, o Sr. Campos não conseguiu se conter e caiu sob seu charme. Sua confissão continuou, pontuada por detalhes sordidos sobre suas escapadas, que iam de encontros clandestinos na biblioteca a momentos íntimos no banheiro de sua casa. O mais perturbador foi quando ele exibiu fotos explícitas enviadas por Judy, tentando desajeitadamente se inocentar ao argumentar que nunca havia imaginado que seu caso se prolongasse. Ela me chantageou, confessou, retratando uma Judy manipuladora que ameaçava revelar tudo se o relacionamento chegasse ao fim. Questionando o Sr. Campos sobre sua visita inesperada na semana anterior, descobri que sua presença estava ligada à chegada dos resultados do teste de DNA, que confirmaram que a criança não era minha. Essa revelação, aliada à sua confissão de que Judy havia ingerido um pacote inteiro de comprimidos após essa notícia, semeou dúvidas sobre a versão do médico que atribuía sua hospitalização ao estresse. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar, revelando um quadro muito mais complexo e sombrio da situação. Finalmente, o Sr. Campos admitiu ter colocado um fim ao relacionamento, embora Judy continuasse a importuná-lo com mensagens e chamadas. Ao consultar seu telefone, descobri mais de 20 mensagens e várias chamadas perdidas de Judy, bem como um convite para nossa casa no dia de sua hospitalização, alegando uma tentativa de reconciliação. A extensão da traição e da manipulação de Judy agora se revelava totalmente para mim, deixando-me frente a uma realidade que eu preferiria nunca ter conhecido. Ao ler as mensagens do telefone do Sr. Campos, constatei que Judy era de fato a responsável por seus encontros. Essa revelação abalou minha confiança, fazendo-me perceber que estava vivendo com uma estranha há 5 anos. Quando Judy ligou, insisti para que o Sr. Campos atendesse e marcasse um encontro, sob minha influência. Sua proposta deliberadamente sedutora, enunciada sem o menor constrangimento, gelou meu sangue. A conversa terminada, o Sr. Campos me lançou um olhar implorante, como se quisesse pedir desculpas. Nós vamos confrontá-la, e depois, ela te deixará em paz, o tranquilizei, tentando disfarçar meu próprio desassossego. No caminho, ele tentou aliviar a atmosfera com uma anedota sobre o ciúme excessivo de Judy, revelando um aspecto ainda mais sombrio de sua personalidade. Ao chegarmos nas proximidades da minha casa, expliquei ao Sr. Campos meu plano de ação, fazer uma entrada surpresa para pegá-los em flagrante. Enquanto isso, entrei em contato com um advogado especializado em divórcios, expondo minha situação. Ele me prometeu preparar todos os documentos necessários e sugeriu que Judy os assinasse por vontade própria, uma perspectiva que me parecia ao mesmo tempo necessária e dolorosamente irônica. Com os minutos se esgotando, eu me preparava psicologicamente para enfrentar a realidade que me aguardava dentro da minha própria casa. A decisão de imortalizar essa traição, embora desgastante, era ditada pela necessidade de me proteger na iminente ação de divórcio. Este momento marcaria o fim de uma época da minha vida e o doloroso começo de uma nova, cheia da promessa de encontrar um dia a serenidade. Abri a porta apressadamente, revelando uma cena que me deixou sem fôlego. Judy, abraçada ao Sr. Campos em nossa sala. Sua reação foi imediata, tentando em vão se distanciar dele, seu rosto marcado pela surpresa e confusão. "O que você está fazendo aqui?" exclamou ela, a tensão dominando o ambiente. Sentado em frente a eles, meu coração batia acelerado, minhas emoções prontas para transbordar. Eu os confrontei com firmeza. "Judy, eu sei de tudo." Minha voz, embora eu tentasse mantê-la calma,
Tremia sob o peso da emoção. Jude me fitou com um olhar que eu não conhecia, cheio de malícia, tentando distorcer a realidade a seu favor. Mas suas mentiras eram vãs diante das provas esmagadoras que eu havia acumulado, incluindo a gravação de áudio secreta recomendada pelo meu advogado. Revelando os resultados do teste de DNA, eu a desafiei a explicar o inexplicável. O Sr. Camposi, testemunha silenciosa de nossa troca, estava visivelmente abalado, tremendo diante da ideia das consequências. Jude, presa em suas próprias mentiras, tentou inicialmente negar, sua voz trêmula traindo seu desespero. Que tipo de documento falso é esse, Mark? Tentou ela, sugerindo uma manipulação da minha parte. Sua tentativa de inverter a situação contra mim foi em vão. E quanto ao teste de DNA, Jude? Como você explica isso? Insisti, levando Jude ao seu limite. Ela foi de repente tomada pela emoção, as lágrimas começando a inundar seu rosto. Esse momento marcou um ponto sem retorno, revelando a profundidade da traição e o desaparecimento da mulher que eu já amara e em quem eu confiara totalmente. Eu não queria que você descobrisse tudo dessa maneira. Eu esperava poder consertar as coisas, pensando ingenuamente que poderíamos superar isso e considerar o futuro juntos. E agora eu estou grávida dele. Ele não parava de me assediar, de me chantagear, confessou Jude, com os olhos cheios de lágrimas, a verdade surgindo em toda a sua feiura. O Sr. Camposi, indignado com suas acusações, tentou se defender, mas foi rapidamente interrompido por Jude que, em um acesso de raiva, se lançou contra ele. Eu precisei intervir para evitar que a situação se degenerasse ainda mais. Nesta sala carregada de tensão, Jude, no auge da histeria, parecia perder o contato com a realidade. Se chamássemos a polícia, sugeriu Chris em um impulso de racionalidade. Tentando acalmar Jude, que havia pegado uma faca na cozinha, esforçava-me para desarmar a situação, enquanto Chris contatava os socorros. Querida, coloque essa faca, nós vamos resolver tudo. Tentei tranquilizá-la, meu coração acelerado com a ideia de que ela poderia se ferir. A sala estava impregnada de uma tensão palpável, Jude ameaçando se machucar enquanto proclamava seu amor por mim, afirmando que nunca poderia me trair. Eu nunca faria mal ao nosso filho, dizia ela, suas palavras ressoando dolorosamente enquanto ela enfrentava a dura realidade de que a criança não era minha. Em um momento de desespero, ela implorou pela minha compreensão, seu olhar carregado de uma dor profunda e uma confusão total. Diante dessa cena angustiante, não podia fazer outra coisa a não ser me aproximar cautelosamente, esperando acalmar a situação antes da chegada da polícia e dos socorros. Vamos nos sentar e conversar como adultos, propus, a voz carregada de emoção. Era claro que o caminho para a cura, tanto para Jude quanto para nosso relacionamento, seria longo e repleto de obstáculos. Mas, naquele momento, minha prioridade era garantir que nenhum mal fosse feito, esperando reconstruir a partir dos destroços deixados pelas revelações e atos desesperados daquele dia. Pronunciei essas palavras, a esperança tingida de uma profunda angústia, quando, de repente, vi uma mancha vermelha emergir na lâmina da faca que Jude pressionava contra sua pele. Não temos nada a discutir, declarou ela, brandindo a arma acima de si, pronta para atacar. Em um ato heróico, o Sr. Campos, tendo se aproximado discretamente, pulou no último instante, desarmando Jude com uma precisão salvadora. Rapidamente mobilizamos Jude com lençóis, aguardando a chegada dos socorros e da polícia a quem expusemos a situação. A decisão de suspender os processos de divórcio ocorreu após a revelação chocante do médico. Jude necessitava de tratamento em um hospital psiquiátrico. Os eventos recentes haviam exacerbado seus transtornos mentais pré-existentes, tornando sua situação ainda mais trágica. Diante dessa nova realidade, informei seus pais sobre seu estado e as ações futuras. Algumas semanas depois, armado com provas irrefutáveis de infidelidade, iniciei o processo de divórcio, marcando o fim de um período tumultuado da minha vida. Nossos bens foram divididos, e uma parte da renda da venda de nossa casa foi enviada aos pais de Jude, acompanhada de fotos e dos resultados dos testes de DNA. Essa ação, embora difícil, era necessária para revelar a verdade sobre as circunstâncias que levaram à nossa separação. No rastro desse divórcio,
Prometi a mim mesmo ser mais cauteloso em meus relacionamentos futuros, esperando encontrar uma paz e uma estabilidade há muito evitadas. Um ano após esses eventos devastadores, o Sr. Campos e eu nos tornamos amigos, compartilhando frequentemente um copo enquanto relembrávamos o passado com uma certa amargura tingida de humor negro. Judy permaneceu no hospital psiquiátrico, e eu me lancei em novos relacionamentos, esperando que desta vez o destino fosse mais gentil comigo. Essa experiência foi uma lição dolorosa, mas valiosa, um lembrete brutal de que a verdade e a confiança são os fundamentos de uma vida compartilhada.